Alô, povo do Eterno. Hoje quero dar continuidade naquele assunto que estamos falando sobre os dons espirituais. Hoje vamos pegar essa passagem de 1 Coríntios, no capítulo 12, vamos verificar. E a uns pôs o Eterno na congregação, primeiramente mensageiros, em segundo lugar, Navim, em terceiro, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Agora eu quero falar algumas características de cada um desses 8 dons para verificar qual é o seu, para que você possa verificar no qual desses você se encaixa. Primeiro, apóstolo, também chamado de mensageiro, é aquele que foi chamado e autorizado pelo próprio Mestre para ser um pregador do Evangelho e da sã doutrina. Estes carregam sobre si grande responsabilidade sobre aqueles que os ouvem. Apóstolo Shaul é considerado o principal apóstolo dos gentios, dos quais fazemos parte hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Shaul, chamado para ser mensageiro de Alxa, o ungido, pela vontade do Eterno e do irmão Sóstenes, à congregação do Eterno que está em Corinto e aos santificados no ungido de Alxa, chamados para serem Kadoshim, com aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso mestre Alxa, o ungido, a dom deles e nosso. Benevolência seja convosco, e Shalom da parte do Eterno, nosso Abba, e do mestre Alxa, o ungido. Segundo, profeta, ou Navim. É aquele que profere palavras da parte do Eterno. Sua principal característica: fala com ousadia e autoridade. Possui facilidade em interpretar assuntos escatológicos. Por exemplo, Yohanan, o autor do livro de Apocalipse. Terceiro, mestre, professor. É aquele que expõe com detalhes assuntos complexos. Possui facilidade em entender a profundidade das coisas. Por exemplo, o próprio apóstolo Shaul, mencionado por Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Maestro, como igualmente o nosso amado irmão Shaul vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Quarto, operadores de milagres. Estes
fazem coisas sobrenaturais acontecerem através de suas orações, principalmente na área de curas de enfermidades, deficiências ou de anomalias. Em Atos, no capítulo 19, no verso 11, nos diz que o Eterno operava milagres extraordinários através das mãos de Shaul. Quinto, o dom de curar. São aqueles que operam curas através de suas orações. Exemplo, Pedro, em Atos, no capítulo 9, do verso 32 a 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Yahshua Mashiach te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Eterno. Sexto, dom de socorro. São aqueles que possuem grande compaixão pelos menos favorecidos e excluídos da sociedade. Exemplo, Romanos, no capítulo 15, versos 25 e 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhe pareceu bem. Mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Sétimo dom, o dom de governo. É o dom de liderança. São aqueles que possuem o dom de liderar. São aqueles que inspiram confiança. São responsáveis. Sabem tomar decisões sábias em momentos de tensão. São dotados de capacidade do alto para lidar com os contraditórios. Estão dispostos a defender e lutar pelos mais fracos. Exemplo, Romanos 16, 3, 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Yahshua, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Oitavo e último dom dessa lista: variedades de línguas. São aqueles que possuem facilidade em se comunicar. Facilidade na comunicação com povos de outros dialetos, povos com outros idiomas. São bons na comunicação, tradução e relações exteriores. Observação: naquela época não existia um Google Tradutor, nem dicionários com a facilidade que há hoje. Irmãos, esta é mais uma lista com respeito aos dons espirituais que encontramos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12,
Se você quiser ler todo o capítulo 12, melhor ainda. E o Eterno está conclamando todo o seu povo para que o mais rápido possível desenvolva o seu dom espiritual. Porque estamos em dias cruciais em que o Evangelho deve ser levado a sério mais do que nunca, para que a verdade seja exposta para todos, para que a salvação que somente se encontra em Yahshua ungido possa alcançar todas aquelas pessoas que estão perdidas e que ainda não conhecem nem o Criador, nem o seu Filho, ou talvez estejam mergulhados nas religiões, conhecendo o evangelho falso e as falsificações pagãs que entraram sorrateiramente nas denominações religiosas. Portanto, procure descobrir, procure saber qual é o seu dom. Se envolva e não fique apenas a observar, e não fique apenas olhando, mas faça parte desse exército, o exército do Criador, o exército daqueles que vão fazer a diferença nesses últimos dias. Quanto ao mais, que o Eterno te abençoe e que sua bondade seja com cada um de vocês. Fique com a paz e com a bondade do Eterno.